Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui, eu, Vinícius e minha colega Volha, para falar um pouco da crise institucional de Belarus e o papel da crise sanitária global nesse contexto. Para fazer isso, nós utilizamos a teoria dos jogos para democratização, que é uma teoria proposta por Daron Acemoglu e James Robinson. É importante ressaltar que o modelo proposto por eles é majoritariamente econômico e funciona por meio da interação repetida entre elite e povo. Essa relação é balizada pelos interesses de ambos. O da elite, obviamente, manter o status quo e sua posição de poder. O interesse do povo, por sua vez, é barganhar vantagens políticas e econômicas dentro desse contexto. Por conta desses interesses antagônicos, a relação entre eles pode resultar em revolução ou em repressão. A revolução ela vai acontecer quando o povo não está satisfeito econômico ou politicamente e os interesses de seus subgrupos são homogêneos o suficiente para não se dissiparem. A repressão por parte da elite, por sua vez, vai acontecer quando há ameaça ao status quo. No entanto, se os custos da repressão forem demasiado altos, a tendência é que a elite abra mão de uma parcela de suas vantagens sem que isso modifique o status quo. Se esse abrir mão for autossuficiente, os custos disso forem autossuficientes, ou houver modificação substancial no status quo, óbvio que a elite vai tentar manter o recurso da repressão em uso. A democratização ela acontece nesse modelo quando, durante as repetidas interações, há uma ruptura institucional, que é resultado das revoluções ou quando das barganhas de vantagens políticas e econômicas as instituições acabam por se descentralizar. No nosso modelo, para Belarus, a elite é interpretada como Lukashenko a seus opositores e porta-vozes, como aponta Slitsky. O povo, por sua vez, como aponta Makchevich, engloba todos os cidadãos que não estão presentes no primeiro grupo. E aqui incluímos a elite social e cultural e também a agora crescente elite política, que em condições normais seriam consideradas subgrupos da elite. Nós calibramos as condições para a revolução CR, né, e os motivos para a repressão MR em 0, quando da sua ausência, ou 1, quando da sua presença, utilizando uma lógica dos conjuntos que está presente, por exemplo, nos estudos que usam de métodos de QCA. Também elencamos alguns fatores exógenos, que às vezes nem são tão exógenos assim, mas que podem modificar a atuação da elite do povo usando essa mesma lógica binária. E o outcome, ou o resultado, é o da democratização. No modelo básico de Acemoglu e Robinson, quando CR igual a 1 e MR igual a 1, a tendência é que os países se democratizem. No segundo slide, no histórico, e aí estamos tratando de Belarus, observamos que os anos de eleição e referendos em Belarus, desde 94, são os anos que nós tratamos. 94 é quando Lukashenko chegou ao poder e observamos até 2020. Já em 95, ele usa o que Slitsky vai chamar de repressão preventiva, que é uma estratégia onde se reprime as ações do povo e de eventuais opositores, mesmo que não haja motivo sólido nenhum. É por esse motivo que, a partir de 95, todos os MR estão calibrados como 1. Tal repressão preventiva gerou alguns fatores exógenos, como a falta de alternativa política, e isso acabou puxando as condições para a revolução para baixo. Logo, muitos desses CR foram calibrados como 0, resultado desse fator exógeno, que nem é tão exógeno assim. O mesmo acontece com o bandwagoning econômico da década de 2000, principalmente a época do referendo de 2004, que permitiu a Lukashenko a possibilidade de reeleição ininterrupta. Em dois momentos, no entanto, e aí a gente precisa frisar, as condições para a revolução se aglutinaram de forma substantiva. Esse primeiro momento é 96, com o referendo que buscava delegar ao chefe de Estado lá em Minsk maiores poderes políticos. As suspeitas de fraude e as insatisfações políticas e econômicas da época geraram conflitos de proporções similares a esses que nós estamos vendo hoje na TV, mas acabaram sendo dissolvidos pelas repressões e pelo apoio russo a Lukashenko. Consequentemente, esse CR1 não foi forte o suficiente para gerar a ruptura do modelo institucional vigente lá em 1996. Com a suspeita de fraude nas eleições de 2015, Belarus podia ter visto algo similar. Mas o conflito entre Rússia e Ucrânia acabou por desestabilizar a homogeneidade dos interesses do povo lá em Belarus, antes mesmo de que grandes conflitos começassem a se aglomerar. Por fim,
a eleição ou a reeleição de Lukashenko neste ano, 2020, ocorreu em meio a uma péssima gestão da pandemia, né? Com suspeitas de fraude e uma organização do povo em interesses comuns, com uma posição política relativamente estruturada. Então, o que acontece? Nós temos nesse momento um CR igual a 1, um MR igual a 1 e um fator exógeno, que é o coronavírus, que é a má gestão da pandemia, que acaba por fortalecer os motivos para a revolução, ao contrário dos outros fatores exógenos que puxaram esse CR para zero. Né? Esse daí fortaleceu o CR a ponto de ele ser um 1 mais forte. É o primeiro momento que eu acredito temos as condições necessárias para que o outcome de ruptura para que haja uma ruptura, né, institucional e o outcome da democratização aconteça. E é sobre isso que minha colega Volha vai falar agora. Então, vou falar agora sobre a situação de Belarus 2020, né? Um pouco distraindo com imagens também a minha fala, né? Porque já vimos umas tabelas e umas teorias, agora é hora de imagens. O que aconteceu? Vocês provavelmente já viram nas notícias, até no Brasil, as falas de Lukashenko, que é ditador de Belarus até agora, que a Covid não existe, que é uma psicose, como ele chamou, né, como alguns chamam de gripezinha, ele chama de psicose, e teve até vários conselhos que ele dava de como combater o Covid com vodka, jogando hockey ou indo para sauna, admirando as cabritas, fazendo fogueira, trabalhando de trator e comendo muita manteiga. Isso não é uma invenção, não é uma piada, isso de fato os conselhos que o chefe do Estado estava dando para o seu povo, ao mesmo tempo ocultando os dados do número das pessoas infectadas e mortas por Covid. E quando foi impossível esconder as primeiras mortes de Covid, assim, as primeiras eu acredito que a gente nem soube, mas as primeiras mortes confirmadas pelo governo, ele começou a esculachar as pessoas, assim, falando que as pessoas que morreram porque mereceram, porque um era o idoso de 80 anos e ele já ia morrer de qualquer forma e não precisava sair na rua para pegar Covid, e outro era obeso e por aí vai. E se antes o povo podia não concordar com as falas dele, mas as pessoas em geral sabiam que se você não se meter em política, se você não tentar entrar nesse jogo dele e questionar o poder dele, viver sua vida, fazer o seu trabalho, de preferência não na mídia independente ou alguma coisa dessa, você podia estar salvo e viver a sua vida. E com o Covid isso acabou, porque o povo entendeu que seja o que você faz, assim, seja o que você for, você não está protegido pelo Estado do nada. Então, teve esse problema. E, inclusive, as estatísticas oficiais das mortes não são divulgadas todo dia, como aqui no Brasil, toda hora, por estado, pela cidade. Lá, o governo oculta muito isso. E, por exemplo, só que agora, poucas semanas atrás, o governo belarusso forneceu esses dados à ONU, os dados de estatística de mortes. Esse gráfico que a gente pode ver aqui, as linhas vermelhas são mortes por mês, a quantidade de mortes por mês em 2020, e as linhas cinzas são as mortes por mês nos mesmos meses nos anos anteriores. E nós podemos ver um salto muito grande do número das mortes nos últimos meses, enquanto a diferença é de mais de 6 mil pessoas por mês mortas, e oficialmente apenas 700 pessoas morreram de Covid em Belarus até agora. Ou seja, de onde vem esse número, ninguém sabe. Em plena pandemia, ele fez a Parada da Vitória, em homenagem à vitória na Segunda Guerra, em 9 de maio. Isso também causou muita revolta do povo, porque veteranos da guerra, as crianças da guerra, né, as pessoas que passaram a infância na guerra tiveram que participar dessa parada sem usar máscara, inclusive. E a população total de Belarus é de cerca de 9 milhões, um pouco mais de 9 milhões. Então, realmente isso causou muita indignação na população. Inclusive, aqui nós vemos um exemplo de máscara com a inscrição psicose. Esse psicose está escrito em belarusso, é a última letra Z, também coincide, ela tem mesmo formato de 3%. Essa é uma piadinha belarussa mais recente de a quantidade do apoio popular do ditador atualmente. Isso não surgiu do nada, um site
isso, um dos sites mais populares, tipo, digamos, um G1 de Belarus, fez um questionário antes das eleições em quem você votaria. E apenas 3% votou no site, claro, né, não é oficial, em Lukashenko, no atual líder. E essa piada de 3% por ele e 97% consequentemente contra ele, isso é uma coisa que vem sendo representada em vários outros momentos, porque as eleições também, inclusive, foram marcadas para agosto, aconteceram 9 de agosto desse ano, e essa data foi marcada provavelmente foi marcada em maio desse ano, provavelmente justamente para o povo não sair muito, porque mesmo não tendo pandemia declarada, eu acho que acreditava-se que o povo não ia protestar e provavelmente ainda teria pandemia, ainda não teria vacina. Imagino que a esperança foi dele. Só que como as pessoas tiveram que se organizar para costurar as máscaras para os médicos, para juntar vaquinhas para comprar os meios de proteção, para os médicos que trabalharam com o coronavírus, se organizar para distribuir a informação, ou seja, fazer o papel do governo ainda na pandemia, eles começaram a se organizar também para protestar contra o governo. E esse, de fato, sem os líderes muito fortes políticos, aqueles líderes tradicionais, belarusos estão juntando manifestações diárias desde o início de agosto, e o ditador ainda está resistindo, está reprimindo, mas nós vemos que ele não tem mais a mesma credibilidade, o mesmo apoio do povo, e acreditamos que isso é, assim, o resultado está em aberto, mas esperamos muito a democracia vencer nesse caso. Obrigada.